E se a maior ameaça da sua vida não fosse algo invisível, mas uma tecnologia silenciosa que simula uma morte perfeitamente natural? Eu vou te revelar agora, foi apresentado oficialmente diante das câmaras do Senado do país do Mickey e a vitrine da mídia tradicional fez de tudo para você esquecer. No vídeo anterior, nós começamos a abrir o tabuleiro sobre os limites que o sistema cruzou durante a Guerra Fria, mas o ano de 1975 guardou o momento mais chocante da história das instituições de inteligência. Diante do Senado do país do Mickey, o próprio diretor daquela instituição, Companhia Limitada assim, foi obrigado a exibir um dispositivo que para o coração. Sim, estamos falando de uma pistola modificada movida a bateria capaz de disparar um dardo minúsculo e quase imperceptível. Esse dardo carregava uma toxina congelada de alta tecnologia. Ao atingir o alvo, ele penetrava na pele, deixando apenas um minúsculo ponto vermelho que se dissolvia em poucos minutos. A toxina entrava na corrente sanguínea e provocava uma parada do coração fulminante. E o diagnóstico médico? Morte natural por infarto. Nenhuma autópsia do mundo seria capaz de detectar o assassinato porque o dardo simplesmente sumia do organismo. Publicamente, a instituição Companhia Limitada assim jurou que a arma era apenas um protótipo e que nunca chegou a ser usada em campo. Agora, pensa comigo, eles projetaram a arma perfeitamente para eliminar alvos sem deixar rastros e realmente você acredita que ela ficou guardada na gaveta durante 50 anos? Quais outras tecnologias que simulam o colapso de alvos existem hoje e a vitrina esconde de você? E agora você deve estar se perguntando, mas se isso é real e foi exibido em canais de TV na época, por que esse assunto sumiu dos jornais e ninguém mais fala sobre isso? E é aqui que entra a engenharia mais sofisticada do planeta, a Operação Mockingbird. A partir do final dos anos 40, o sistema percebeu que não bastava controlar as armas, não. Era preciso controlar a percepção da população. Aquela instituição Companhia Limitada assim, da terra do Mickey, recrutou secretamente mais de 400 jornalistas americanos, além de editores, diretores de grandes jornais e redes de televisão. E o objetivo era simples e cruel, ditar quais notícias seriam divulgadas, quais seriam abafadas e quais narrativas precisavam ser inventadas para manipular a opinião pública mundial. Então, quando você assiste um telejornal achando que está consumindo informação isenta, na verdade você está consumindo um roteiro pré-programado nos bastidores para manter a sua frequência vibracional presa no medo e na passividade. E a pergunta que o Novo Humano faz é irônica. Você acha que esse controle sobre a mídia acabou nos anos 70? Ou ele foi apenas atualizado com o algoritmo e redes sociais na nossa realidade atual? E o sistema? Não, o sistema não parou por aí não. Quando a engenharia social percebia que o movimento de despertar ou de direitos civis estava crescendo demais e ameaçando o topo do tabuleiro, eles ativavam o braço direito do sistema, o programa Cautem Pro, da instituição Fábula Bonita Interessa, do país do Mickey. E ele foi criado secretamente na década de 50 e essa trama secreta tinha uma missão clara: infiltrar, desestabilizar, destruir por dentro qualquer organização que buscasse a soberania e a liberdade real da população. E eles colocavam agentes disfarçados para espalhar boatos, forjar cartas falsas e destruir a credibilidade dos líderes diante dos seus próprios seguidores. Isso mesmo. E um dos alvos mais brutais desse monitoramento de bastidores foi o pastor Martin Luther King Jr., aquela instituição Fábula Bonita Interessa do país do Mickey chegou ao extremo de enviar cartas anônimas bizarras tentando induzi-lo a tirar a própria vida antes que documentos adulterados sobre a sua vida pessoal fossem jogados no ventilador da imprensa. Tudo isso foi documentado e provado quando ativistas invadiram o escritório daquela instituição Fábula Bonita Interessa do país do Mickey e vazaram os arquivos secretos para o mundo. O sistema havia declarado um conflito silencioso contra a consciência dos seus próprios cidadãos. Portanto, dispositivos que simulam a morte, controle absoluto das notícias e agências, destruindo quem tenta acordar a população, tudo isso já é fato histórico e assumido. Mas o tabuleiro é ainda mais profundo e mexe direto com seu bolso e com a sua saúde diária. O que acontece quando a mesma mecânica de bastidores sai das instituições de espionagem e passa a ser usada pelas maiores corporações privadas do planeta? E é sobre isso no próximo vídeo da nossa trilogia. Eu vou te mostrar o cálculo matemático frio de uma montadora de carros que preferiu pagar pelas mortes dos seus clientes do que consertar um defeito de fábrica.
E como a bilionária indústria do açúcar comprou cientistas de Harvard para mudar a sua alimentação e adoecer uma geração inteira, e para fechar esse dossiê, o clube ultra secreto da elite mundial e seus rituais estranhos no meio da floresta. E se você quer entender como a engenharia social dita o que você come, o que você compra, em quem você acredita, já me segue aqui e ative as notificações para não perder o desfecho final, porque a verdade está por trás. Olha,